amém. Vamos orar. Deus, nós começamos esse culto, Senhor Pai, olhando para a Tua palavra que diz: Tu me guiarás com o Teu conselho e depois me receberás em glória. Nós sabemos, Senhor Pai, que aqui está o Seu conselho. Nós sabemos que Ele é infalível, é perfeito, Senhor Pai, oh Deus, e que não há possibilidade de seguindo, Senhor Pai, sendo guiado, Senhor Deus, como um cego é guiado pelo Teu conselho, apesar da nossa incapacidade total, Senhor Pai, nunca, Senhor Pai, tropeçaremos, estaremos sempre, Senhor Pai, seguros. Então que cada um de nós veja, Senhor Pai, a Tua palavra como se fosse os Seus próprios olhos, que nós valorizamos, como se fosse, Senhor Pai, oh Deus, a única luz desse caminho escuro, de tal maneira que a gente não tente tirar, Senhor Pai, luz de mais nada, porque nada mais tem luz, Deus, a não ser a Tua palavra. Que Teu Espírito ilumine nossos corações e incendeie, Senhor Pai, até que realmente verdadeiras afeições, Senhor Pai, sejam produzidas, tão quentes, que nós fiquemos totalmente distantes, Senhor Pai, de sermos um povo, Senhor Deus, morno, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, aquilo que é para ser feito com paixão, amor e deleite, fazendo como se fosse uma mera, Senhor Pai, obrigação diária. Oh Deus, tire toda essa mentalidade, todo esse espírito de nós e nos faça verdadeiros amantes da Tua palavra. Oh Deus, não porque amamos um livro, mas porque amamos a Tua mente, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Estamos meditando em Efésios 4, 24 a 32, eu não sei nem mais quantas vezes meditamos aqui, e eu só não digo que a gente está aqui empacado, porque ninguém fica encapado num lugar maravilhoso, de comida maravilhosa e paisagem maravilhosa. A gente chama isso de se hospedar, né? Não queremos ir embora, e é assim que a gente fica aqui. Em Efésios 4, né? Do 25 ao 22, hoje nós vamos focalizar especificamente as massas de palavras e como edificar uns aos outros por meio da comunicação verbal. Nós temos analisado essa passagem por várias semanas, porque há muito nelas. Então eu disse que não ia dizer quantas são, e eu realmente pensava que não ia chegar a tanto assim, mas então a gente continua caminhando aqui. Então a gente vai dar uma olhada, deixe-me ler, né, do verso 25 ao 32. Por isso cada um de vocês deve abandonar a mentira, ou o engano, ou a falsidade, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, nem deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou então algumas pessoas dizem: e nem deixem que o sol se ponha enquanto vocês ainda estiverem irados, e não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então hoje nós já estamos vendo os vários aspectos da ira, que é pecado e que dá lugar a Satanás. Nós vimos que toda essa sessão, Paulo não está interessado em aconselhar aqueles conselhos sábios, simplesmente sobre todos os aspectos da vida para as pessoas em geral, não. Ele está falando sobre pessoas que foram regeneradas, e o que ele está ensinando na verdade é como se despir do velho homem e se revestir do novo. Por isso nós falamos que há sempre essas injunções negativas e positivas. Deixai o engano, isso é se despir do velho, mas se você ficasse aí, então você só vai ficar despido. Mas falai a verdade,
Então você se reveste do novo homem. Sempre que ele dá uma injunção, ele dá a outra injunção, que é o se revestir do novo homem. E você vai ver que depois, Paulo, para você não ter nenhuma dúvida, ele diz que toda a ira, mesmo a ira que não é pecado, nós já vimos, não vamos falar de novo, ela ainda assim não é como a alegria no Senhor, por exemplo. Como eu disse, Paulo não diz, alegrai-vos no Senhor, não deem lugar ao diabo. Ele não diz isso, não é? Ele diz o contrário. Outra vez digo, alegrai-vos, porque a alegria em Deus não nos deixa em perigo como a ira deixa. Mesmo a ira, que é a ira que não vem do ego, não é? O que eu estou defendendo, o que eu quero destruir, aquelas duas perguntas que nós temos que fazer sempre que nos sentimos assim, mesmo a ira que as respostas a isso, o que eu estou defendendo e o que eu quero destruir, sejam exatamente de acordo com o coração de Deus, ainda assim, se nós deixarmos isso se pôr, terminar de um dia para o outro, e nós alimentarmos aquilo, vai se transformar em pecado, e nós estaremos dando lugar ao diabo. Então, agora, Paulo começa a falar, e a gente já viu isso, as manifestações na prática da ira. E é por isso que ele começa a falar todas essas coisas que a gente viu, o cuidado no falar, a calúnia, a gritaria, bem como a indignação e bem como todo tipo de bondade. Ele só está expressando todas as maneiras que a ira pecaminosa se manifesta. Está dando o contraposto positivo. Então hoje a gente está interessado sobre a comunicação verbal, mas ainda é irai-vos e não pequeis, e não deixe o sol se pôr, porque a ira ela fala, ela age. Então ele também se propôs a falar e mostrar essas coisas. Então vamos olhar especialmente para o versículo que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. De novo, ao despir-se e o se vestir. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Isso é o despir do velho homem. Mas, não é que você fica sem palavras, mas apenas a que for útil para edificar. Isso é se revestir do novo, conforme a necessidade, para que conceda graça às pessoas que te ouvem, elas fiquem mais próximas de Deus, fiquem mais próximas da sabedoria de Deus. Então nós estamos nos aproximando do final da análise de todos esses subtemas ou assuntos menores dessa passagem. Então já falamos sobre deixar o engano, e no primeiro verso, falamos sobre a ira, falamos sobre o perdão e a amargura, porque tudo isso é a maneira como a ira age, e aqui estamos falando sobre comunicação verbal. E no entanto, se você pensar bem, se tivéssemos que organizar tudo em Efésios 4, de 25 a 32, ao redor de um tema, provavelmente seria esse: a referência à ira, à honestidade, ao perdão, à gritaria, à calúnia, ao fato de dizermos apenas coisas que edificam. Há um sentido em que toda a passagem, de alguma maneira, está falando sobre a nossa comunicação. Toda a passagem trata de como usamos as nossas palavras, e não é surpreendente que Paulo dê tamanha centralidade. Ele vai falar sobre calúnia, gritaria, palavra torpe, palavra inútil, não é? Então a Bíblia concede às nossas palavras uma importância muito grande. Se você olhar a Bíblia toda, você vai ver que há uma ênfase que você pensaria ser desproporcional à nossa língua, ao que a gente fala. E eu acho que talvez, por a Bíblia falar tanto, talvez seja uma das coisas que as pessoas menos levem a sério. Quando Deus leva tão a sério, fala tanto a respeito disso, não é? Eu quero que a gente considere esse assunto como Deus, como um assunto muito, muito solene. Eu quero que vocês fiquem tão incomodados ao refletir sobre esse texto quanto eu. São palavras muito, muito solenes. Provérbios, por exemplo, 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Você sabe que isso aqui foi usado para desvirtuar e falar sobre confissão positiva e essas coisas que as pessoas
engendram algo totalmente falso, aí só depois vão para a Bíblia tentar achar algum verso que parece, aos olhos deles, combinar. O livro de Tiago diz que a língua é como o leme de um navio. Navios são estruturas enormes, grandes, num mar revolto, e o leme é uma peça muito pequena no navio. Na massa total do navio, o leme ocupa pouca massa, mas ele guia tudo. Ele guia todo o rumo do navio. Todo aquele imenso navio vai chegar no fim para aquilo que o leme direciona. Pode fazer o navio chegar ao porto ou perecer para sempre. Da mesma forma, se a língua é controlada, Tiago diz, ele usa essas metáforas, toda pessoa pode estar sob controle. Agora, são afirmações notáveis, não é? Porque afirmar que se você controlar uma única coisa na sua vida, a tua vida inteira está controlada, é dar essa importância desse leme à nossa língua, à nossa comunicação. E Jesus chega a dizer que nós seremos julgados por toda palavra fútil e inútil que falarmos. Ou seja, não há nenhuma palavra que você vai falar que vai ser dito, isso é uma bobagem, isso não tem importância. Todas elas vão ser julgadas pelas nossas palavras. Agora, por que tudo isso? Porque Tiago diz que isso é um fogo que incendeia um bosque todo, que manifesta o coração de Satanás. São palavras muito, muito duras, incisivas de Cristo e dos apóstolos, dos profetas. Nós precisamos refletir rapidamente sobre isso para começar. Não podemos ver tudo o que esse assunto imenso tem, né? Um dos meus filmes favoritos, né? Antigamente eu acho que a gente tinha muito mais filmes bons do que hoje, não é? E é um filme chamado Papillon. Ele é de 73, é óbvio que eu não vi em 73, porque eu já tinha 4 anos de idade, não é? Mas eu pude ver muitas vezes, de Franklin Skinner, o diretor, e há 2 atores excelentes, que é Dustin Hoffman e Steve McQueen, 2 ícones, né? E a história é baseada numa história real, num livro autobiográfico de Henri Charrier, que conta a jornada angustiante e os desafios de ficar preso injustamente, condenado à prisão perpétua numa temida ilha, onde todo mundo tinha medo de ir para lá, a Ilha do Diabo, né? Que fica na Guiana Francesa. Era o governo francês, mas ele levava as pessoas que o Estado menos queria e levava para esse lugar. E esse filme, Papillon, nos leva para uma série de momentos emocionantes e brutais, já que é uma ilha, uma colônia penal brutal. Mas o que mais nos marca, apesar de brutalidades físicas, foram as representações dos confinamentos solitários, de como as pessoas foram colocadas na solitária e deixavam-se lá muito tempo. E uma dessas cenas impactantes, a gente vê o Papillon, não é? Interpretado por Steve McQueen. É óbvio que todo o tempo ele e o amigo dele estão tentando fugir daquela ilha, mas não é fácil fugir de uma ilha no meio do oceano. E ele foi jogado numa cela escura e totalmente claustrofóbica. E ele foi isolado ali por meses e meses, naquela cela. E durante esse período ele começa a lutar para manter a sua sanidade. Aquele lugar onde ele não via ninguém, não tinha luz, pequeno, ele tinha que lutar para não ficar louco, para manter sua sanidade e para preservar sua normalidade. E eu acho isso muito, muito significativo, sabe? Ele fala sozinho com ele mesmo, ele relembra histórias da sua vida passada, como se estivesse conversando. Ele tenta calcular o tempo em que ele está lá, você no escuro, num lugar pequeno e fechado, sem janelas, sem nada, sem ver ninguém. A noção do tempo, depois de um certo tempo, fica muito confusa. E ele desenha quando alguma pequena luz entra na parede com os poucos recursos que ele encontra, uma pedra, alguma coisa assim. E um momento particularmente emocionante ocorre quando ele imagina estar conversando com seu amigo de fuga, não é?
com o qual ele imagina fugir, né? Louis Dega, o que é interpretado pelo Dustin Hoffman. E ele, a troca imaginária dele, falando com o amigo não estava lá, ele estava na solitária, reflete não apenas a necessidade de conexão, mas também sua luta contra a crescente sensação de abandono que ele sente. E num diálogo ele disse: nós conseguimos sobreviver a isso, Dega. Se a gente consegue, nós vamos provar que somos mais fortes do que eles. E não importa o que aconteça, a liberdade ainda está dentro de nós, apesar de tudo fora de nós ser cadeia. Essas palavras ressoam profundamente, revelando uma força de vontade quase que indomável, né, dele. E essa sequência é profundamente perturbadora e fascinante ao mesmo tempo, porque os esforços que ele faz para se comunicar consigo mesmo, para falar com ele mesmo, seja por palavras, pensamentos, desenhos, mostram que a solidão extrema desafia os limites da mente humana, queridos, expondo a importância crucial da interação social e do contato humano. Como isolado alguém pode ficar louco. Imagine, o inferno não é um lugar onde você tem comunhão, todos estarão lá sozinhos para sempre. Para haver comunhão tem que haver coisas que só a graça pode colocar no coração do homem: bondade, amizade. Não haverá mais, cada um viverá o seu próprio inferno. E quando você pensa naquele homem que ficou um tempo naquela solitária, e você vê que a solidão desafia os extremos da mente humana, expondo a importância crucial da interação social e do contato humano. Isso não faz você refletir? Por que nós precisamos tanto disso? Por que precisamos tanto de outras pessoas? Por que precisamos tanto de falar e ouvir? O que isso revela sobre nossa necessidade de nos comunicarmos. Talvez quando se concentra tudo num filme que você está olhando, você enxergue melhor quão profundo e essencial é esse impulso humano de conexão, a ponto de sua ausência nos levar à loucura ou à morte. A ausência de qualquer comunicação, de solidão completa, leva à loucura ou à morte. Papillon mesmo, nas piores condições, ele se agarra na esperança e tenta encontrar significado na resistência, algo que muitos de nós buscamos em situações adversas. Ele não tem o que nós temos, ele não tinha, não é? Porque o confinamento solitário é considerado uma forma de tortura, queridos. Porque quando algozes querem torturar alguém, você não se comportou de acordo com as regras deles, então a pior pena é botar alguém na solitária, porque isso seria uma tortura. Você podia pensar: ótimo, né? O cara na cadeia vai ficar num lugar sozinho, no escuro, poder dormir, não vai ter ninguém falando, vai ser ótimo. Mas por que cada governo brutal dá como uma pena quando o cara, para eles, o cara passou do limite, não tem, ou então ele acha que as ideias dele é um perigo no meio dos outros? O castigo é deixar ele sozinho. Você vê que não é só deixar ele sozinho para ele não fazer determinada coisa, nem os guardas, ninguém tem contato com aquela pessoa. A tortura é a solidão. Por isso que o nome do troço é solitário, você vai para a solitária. Agora, por que isso nos tortura? Por que a solidão assim nos mata, nos leva à loucura? Porque, sem dúvida, a comunicação é tão vital quanto o ar que nós respiramos. Privar alguém disso por um prolongado tempo, como acontece lá no filme, que, como eu disse, é uma autobiografia, uma história real, pode devastar a mente e o espírito e quebrar um homem, quebrar um ser humano, quebrar sua mente, sua sanidade, mostrando o quanto desesperadamente precisamos uns dos outros. Porque evidentemente é algo de que precisamos tanto que simplesmente negar isso repetidamente por muito tempo nos enlouquece e nos mata. Então, Gordon MacDonald, não é, num livro antigo, bem antigo,
intitulado Que Aqueles que Alcançam Podem Tocar. Nunca saiu nenhuma versão em português. Ele começa com uma história bem comovente, o livro, abrindo, dando a ideia do que vai ser tratado. Ele fala de Mozart. Mozart foi alguém criado numa região central de Nova York, que lá pelo ano de 1910, mais ou menos, onde a história está acontecendo nesse momento, e ele conta uma história terrível, de quando ele era criança, ainda, pequeno, 5, 6, 7 anos, não fala a idade, fala que é pequeno, e o seu pai levou ele para fazer compras de Natal, o Mozart, e para ele escolher o presente de Natal. Qual pai não gosta de fazer isso? Aí com o filho dizer, vamos comprar seu presente de Natal. Eu não sei hoje, porque a gente está se tornando uma cultura que tem acesso a mais coisas do que antigamente. Por mais que as pessoas encontrem dificuldade, não se engane, as coisas eram muito mais difíceis no passado, né? Nossos pais nos davam às vezes o nosso tênis do Natal, aquele tênis era por ano todo. O Natal é uma data muito especial, não é que você ganha simplesmente um carrinho, tu ganha coisas pelas quais tu esperou o ano todo, e nós somos mais mimados em relação a presente em nossos dias. E ele disse então que o pai dele saiu com ele, e é óbvio, as crianças ficam muito empolgadas com o que eles vão ganhar no Natal, o presente. Infelizmente, ele disse que ele andou por várias lojas, e cada escolha que ele fazia do presente, o pai dizia, não, isso não, porque isso é frágil, quebra à toa. Então eles iam para outra loja, e quando ele escolheu outra coisa, o pai retrucava, não, isso não vai caber lá em casa, você ocupa muito espaço. Ou então ele escolheu uma coisa, e o pai dizia, não, essa cor aí é muito esquisita, essa cor não serve. E ele disse que a raiva dele, né, de Moz, ele ainda criança, não sei a idade exata, mas criança, ele disse que a ira dele começou a crescer, sabe, do irai-vos, então, até ele perceber, mesmo sendo uma criança, que o seu pai, na verdade, qual era o problema real, né? Ele percebeu que o seu pai, na verdade, sentia vergonha, porque o seu pai não podia comprar nada que ele tinha escolhido até ali, sabe? O pai não tinha dinheiro suficiente para as coisas que ele escolheu. E em vez de dizer ao filho, nós somos pobres, eu não ganhei tanto dinheiro esse ano, nós temos sorte de ter um teto sobre nossas cabeças e de nos alimentarmos, e temos o suficiente, mas eu não posso comprar a maioria das coisas que tem. Então o pai podia dizer, deixa-me mostrar o que eu posso comprar, mas o mais importante para você escolher aquilo que eu posso comprar, mas o mais importante, filho, é que sua mãe e eu amamos você, e vamos te dar tudo o que você realmente precisar, e tudo que te ajude a construir seu caráter. Nós estamos comprometidos, em amarmos você e fazer de você alguém que realmente tem um caráter. Em vez disso, Mozart diz, seu pai simplesmente não conseguia ser honesto e dizer, eu não posso comprar. Então ficava dizendo, esse tamanho é muito grande, não vai caber lá em casa, essa cor está errada, isso aí quebra à toa, isso aí não serve por uma razão. E ele disse que percebeu e quis dizer ao pai, ele percebeu e sentiu, e ele quis dizer, pai, eu entendo, tudo bem, mas ele disse que também não conseguiu dizer, do mesmo jeito que o pai dele não dizia qual era a razão, porque nada que ele escolhia o pai aceitava, o pai sempre dizia um problema. Ele disse, também queria dizer, pai, não tem problema, eu já percebi que o senhor não tem dinheiro. Mas ele também disse que não conseguiu falar. O pai não conseguia falar que não tinha dinheiro, ele não conseguiu falar que não tinha problema. Então ele conta que eles andaram aquele dia por horas. Ele disse, meu pai e eu tentando alcançar um ao outro, mas com essa barreira, né? Mas sem conseguirmos nos tocar.
Chegou uma hora que nós só andávamos um do lado do outro, parecíamos completos estranhos. É uma história terrível. É uma história terrível. Ele finalmente entendeu que seu pai não conseguia admitir. E ele também não conseguia ser verdadeiro com o pai. É óbvio que não vamos exigir muito de uma criança, mas ele já tinha percebido. Então, sim, seu pai não conseguia estender a mão para tocar ele. Chegou uma hora que ele também não conseguia estender a mão para tocar o seu pai. Então eles andaram um do lado do outro sem dar as mãos, como estranhos, sem se tocar. O que é esse estender a mão e se tocar? Porque ele achou importante botar. Do que estamos falando não é de um comercial, de alguma coisa, não é? Estamos falando sobre comunicação. Não existe nada mais fundamental do que a necessidade de compreender e ser compreendido. Isso acontece por meio da comunicação. Que dia triste foi aquele, porque o pai não conseguiu se comunicar com o filho, nem o filho com o pai. Então você precisa dizer algo, você precisa se abrir, você precisa falar. Comunicação e palavras são um poder enorme e um fenômeno, e são tão imensamente poderosos que Deus diz que vai nos julgar por tudo que nós falarmos. O que isso significa? Porque as palavras são tão importantes que Deus chega a dizer que qualquer palavra que você disser, um dia Ele vai te pedir conta do que você disse, quando na verdade você não achava aquilo grande coisa. Mas pense a importância que a palavra tem. E nós pensamos o quê? Por exemplo, armas. Nós achamos que o cidadão de bem pode possuir armas, se quiser, devia possuir, né? Quem está no mundo sem lei aí precisava temer que cada casa tem uma arma. Ele não vai saber se tem ou não, mas precisava saber que o cidadão tem direito a proteger a sua própria vida, a sua família. A Bíblia diz que você tem esse direito. Então nós achamos que, mas nós achamos que uma arma não devia ser registrada. Por que nós achamos que uma arma deve ter um registro, deve ter o nome de uma pessoa com o seu CPF, uma pessoa que cumpra aquilo que é estabelecido para ter uma arma? Porque nós vamos controlar as armas por meio de um registro. Por quê? Porque elas têm um potencial enorme de causar danos. Então, você não deixaria uma arma ser algo fútil, porque ela não é fútil. Ela tem um bom uso no mundo caído, mas ela tem um grande potencial de causar danos, e se ela causar danos, o dono dela deve ser responsabilizado. Exatamente por ela ter essa capacidade. A gente não acha que tinha que registrar uma pistolinha de água, porque a gente acha que não precisa causar danos, não precisa de ter um registro, o nome, o endereço, o CPF dessa pessoa. Mas se é uma arma, nós achamos que deva ter, porque ela tem esse poder de causar um enorme dano. Então o que você acha que significa quando Deus diz que Ele vai julgar toda palavra inútil que você disser? É como se Ele estivesse dizendo: elas são registradas como uma arma, elas têm um poder enorme de causar dano, elas causam um dano enorme, de tal maneira que se elas estão registradas, e você vai ser responsabilizado por cada palavra, que é como um tiro, causa dano, de tal maneira que eu registrei as palavras de todo mundo como armas. Um dia eu vou fazer o teste de balística de todas as suas palavras, tudo que ela causou, todo o mal, todas as feridas, toda a quebra de comunhão, toda a calúnia, toda a gritaria, toda a amargura que se expressou. Eu vou querer de cada palavra, elas foram registradas, vocês têm elas, é algo importante, como armas, mas elas são registradas, elas saem sempre com o teu registro, elas saem sempre com o teu CPF. Elas nunca são fúteis realmente como você imagina. Como ninguém devia brincar com uma arma, apesar de poder ter uma, você não deve brincar com suas palavras. Vocês podem ter dificuldade e precisa de uma grande organização, o que não é impossível, para registrar todas as armas, mas saibam, eu registrei todas as palavras de vocês. Elas têm o nome de vocês, elas têm o CPF de vocês, elas têm o horário que foram usadas, elas têm o momento, e um dia vocês vão dar conta.
Um dia nós vamos ver cada destruição, cada coisa que roubou minha glória, cada coisa que machucou as pessoas que saíram da tua boca, e vamos, com esse teste de balística, pedir de você uma resposta diante disso. Você vai ser julgado por cada palavra, você vai ter que dar conta de cada palavra inútil que você disser. Nós vimos que, como aqui é um revestir-se, é um despido novo, suas palavras não devem, essa arma nunca deve causar danos, mas elas devem ser usadas para edificar, sempre ao vestir-se. É como se Deus dissesse que quer registrar cada uma delas e quer que você também pense que elas são registradas, para que você perceba o tipo de poder que elas têm para construir ou destruir as pessoas e a você mesmo, como uma arma tem. Um poder enorme, de propósito ou não, de ferir outros e ferir você mesmo. Cada uma das suas palavras é como uma pequena bomba que pode entrar na alma de alguém, penetrar lá no centro e explodir lá dentro. Cada uma das palavras, das suas palavras, tem um tremendo poder sobre você. Palavras ditas, palavras escritas. Hoje em dia nós temos o fenômeno da internet, podemos falar na internet, não é? Com a nossa voz, podemos escrever. Então, todas elas estão registradas. Ele vai julgar cada palavra inútil, porque a comunicação e a fala são um poder impressionante. Como vimos eu mencionando o filme Papillon, um homem, uma das piores torturas a um ser humano é deixar ele incomunicável numa cela sozinho durante meses, anos. O homem enlouquece. Então é algo admirável, e é um poder enorme, e usada por Deus e pelo Espírito, tem uma grande capacidade de abençoar, mas tem uma grande capacidade de destruir, é o que Paulo está dizendo. E algo poderoso gera muita responsabilidade. Quando mais poderoso é algo que dão a você, mais responsabilidade está sobre você, mais será cobrado de você, porque algo que tem um potencial tão grande destrutivo precisa ser administrado com o máximo de responsabilidade. Então é algo maravilhoso. Não é de espantar que Deus nos responsabilize por isso. Quando Ele nos dá uma coisa muito grande, muito poderosa, então Ele nos responsabiliza mais ainda. E essa capacidade de falar é algo intrínseco e essencial ao que significa nós sermos feitos à imagem de Deus. O que nos diferencia de outras formas de vida? O que nos distingue dos animais? Os animais não têm cultura. Eles são muito inteligentes, são surpreendentemente inteligentes. Eles são adoráveis, mas eles não têm uma cultura. Eles não podem, com suas palavras, edificar os outros de tal maneira que a próxima geração já parta de um certo ponto. Os cachorros não têm uma cultura. Então o que acontece? Um cachorro de 1000 anos atrás é igual um cachorro agora, é uma criatura maravilhosa, mas eles não guardam o conhecimento da geração que os antecedeu, e da outra, e da outra, e da outra, e da outra, para se tornarem maiores, mais capazes. É como se eles sempre começassem do zero, não tem cultura. Você pode até pensar que alguns animais conseguem passar para outros alguma coisa, por exemplo, de tanto andar com os elefantes mais velhos pelas trilhas, onde sabe que tem água. Um elefante, depois de fazer aquilo 30 anos com seu líder, quando o líder morre, ele sabe onde estão as águas. Mas são coisas muito pequenas, não é? Não é uma cultura, não dá para passar uma cultura, senão eles fariam coisas mais incríveis. Então, é o que nos difere da vida botânica, da vida animal. Simplesmente existem muitas coisas que fazem isso, mas de certo modo todas as diferenças convergem nesse ponto. Nós conseguimos nos expressar, conseguimos falar, conseguimos entender, conseguimos ser compreendidos, e é isso que nos faz humanos. Usar mal a fala é deixar o deixar de falar nos rebaixa, nos tira da categoria de humanidade.
É parte do que significa ser a imagem de Deus, e também quer dizer que o motivo de falar é por isso que tem tanto poder, porque é algo que Deus não deu a todas as suas criaturas. Os homens foram presenteados com isso e algumas outras criaturas. E por que a fala é tão poderosa? Deixa eu ver a hora aqui. Porque quando falamos, somos como Deus, pois Deus é um Deus que fala, não é? É o que o torna Deus. É muito interessante comparar o cristianismo com todas as religiões, com as religiões orientais, não é? Nesse ponto específico. As religiões orientais acreditam que Deus é impessoal, que é uma força que está em todas as coisas, que é meio Avatar, sabe? O filme, que não é Ele, mas é algo. Deus é algo. Deus não é Ele, não é o eu sou. Deus é algo, é uma força, e portanto essa força, parte dessa força está em todas as coisas. Se Ele não é pessoal, em consequência você verá que nessas religiões palavras e fala não tem a mesma importância que no cristianismo, judaísmo. Um budista estava dizendo, quando foi perguntado: você ora? Ele respondeu: é claro que não, eu medito. E é algo completamente diferente, apesar de ser a mesma palavra, não tem nada a ver com a meditação. É incrível como você vê os cristãos realmente se degeneram de todas as formas. Tem cristãos que fazem yoga, mas nada pode estar mais distante de qualquer exercício cristão de um filho de Deus. Por que ele diz que ele não ora? Ele medita. Porque o meditar oriental, quando a Bíblia fala sobre ela tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você está meditando no que Deus falou, nas palavras. A meditação oriental, ao contrário, é esvaziar sua mente, não é? Posição de lótus. Quanto mais você não pensar em nada, você começa a entrar em harmonia com o todo, que Deus está em tudo. Deus é algo, não é alguém. Então é isso que é meditar para eles, é esvaziar a mente. Já nós meditarmos é nos enchermos da mente de Deus. É totalmente diferente. Para mim ficar mais calmo, sou tão ansioso. Então, a Bíblia diz que tudo que foi verdadeiro, amável, de boa forma, se houver louvor, se houver virtude, tudo que flui do Evangelho deve ocupar a vossa mente, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossas mentes e vosso coração. Mas tem cristãos que abandonaram tanto o Evangelho, que eles querem paz, agora eles acham que vão com meditação transcendental. Então, ele diz: você ora? Ele respondeu: é claro que não, eu medito. Na oração você se volta para Deus, você deseja entender e ser entendido, você se expressa, você fala. Você diz como Abraão, falando com Deus, esperando Ele falar, ou você fala como Samuel: fala que o teu servo ouve. Na maioria dos escritos budistas que eu já li, a fala é algo que devemos suprimir. É um problema. Eu quero meditar, eu tenho que me esvaziar da fala, de ouvir palavras, eu tenho que esvaziar a minha mente. Devemos suprimir para nos tornarmos um com Deus. Se nós conseguimos ficar 1 ano sem falar ali, mas a gente se conecta com tudo. É preciso intuir, não analisar. No budismo, como as religiões orientais, tem cristãos que são meio budistas, né? Eles querem uma intuição, eles querem ficar quietos até sentir alguma coisa no coração do que eles devem fazer, assim, né? E imagine se isso fosse colocado em prática na relação das pessoas, com palavras. Às vezes é tão difícil por causa de algo tão grande, ter sido corrompido pelo pecado. Mas se Cláudia todo dia acordasse de manhã e começasse a ficar ali querendo intuir o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, lógico que ia dar errado. Se ela quer saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, ela tem que falar comigo. Muitas pessoas
falam isso a respeito de Deus, e você fica aqui tentando intuir o que Deus quer, o que Deus não quer. Que loucura! Ele é uma pessoa, você não intui o que uma pessoa vai dizer, você a ouve, e ele falou. E isso é tão característico, que a fala dele criou todas as coisas. Mas isso é tão grande em Deus, que o seu Filho é o Verbo. Ele fala pelo seu Filho. Quem ouve a mim, ouve o Pai que me enviou. Então seria uma tragédia para a nossa relação se Cláudia que ficasse querendo intuir o que eu penso, como eu estou naquele dia, por que eu estou naquele dia. É impossível, mesmo depois que você mora com alguém 30 anos, 35 a 40 anos, você não tem como intuir. Na verdade, há muitas pessoas que dizem que a única forma de chegar à iluminação, satori ou nirvana, é parar de falar completamente, é ficar completamente em silêncio e entrar em harmonia com esse algo, essa força. No pensamento oriental, Deus não é pessoal. Então, porque Deus não é pessoal, a fala é uma coisa rebaixada, uma coisa menor. Você tem mesmo que entrar em sintonia. Toda a ideia de Star Wars, no geral, é baseada nas religiões orientais, né? Então, o que é dito por Luke Skywalker? Que ele tem que entrar em quê? Em sintonia com a força. A força está em todas as coisas. É exatamente a mesma coisa. Mas no cristianismo, a coisa mais importante é a fala. A coisa mais importante de Deus é o Verbo de Deus. Não apenas é um sinal de sermos a imagem de Deus, nós temos um Deus que fala, por isso nós temos a Bíblia. Quem quer ouvir Deus não senta ou fica esperando um sonho. Imagine também se Cláudia quisesse me entender através de sonhos. Se ela quiser me entender, ela tem que me ouvir, tem que falar comigo. Ela não pode nem me intuir, nem me sonhar. Nós temos a Bíblia, é Deus falando. Nós vivemos uma época triste que na igreja, quando diz assim, Deus ainda fala hoje, essa pessoa não está falando da Bíblia, ela está falando de intuições, percepções, ela está sendo meio budista. E é também por isso que a sua própria fala tem poder. Nossa fala não tem poder de criar nada. Por isso a ideia do pensamento positivo, da confissão positiva, é extremamente pagã. Mas ela ainda tem um poder. A única fala que tem poder de criar as coisas é a fala de Deus, do nada. Mas nossa própria fala tem um tamanho poder de causar dano ou bem. Agora pense comigo por um instante. Uma das coisas mais assustadoras acerca da fala é que, como é uma das coisas mais maravilhosas e melhores, e um dos maiores dons que Deus nos deu, que nos faz a sua imagem, o pecado faz algo terrível quando a controla. É assim, queridos. O pecado vai direto, e o que o pecado mais quer é atingir o que temos de melhor. Nossa mente, nossa fala. E ele tem um poder enorme. Eu já disse isso, quanto maior e grandioso é algo, mais terrível se aquilo se torna mal. Acho que está falando semana passada mesmo. Se alguém falar, aquela vaca é uma vaca terrível, uma vaca malvada, você sabe que não é muita coisa, ninguém fica com medo, ela está botando a história da humanidade em risco. Não, uma vaca malvada corre atrás das pessoas, é meio mal-humorada, não pode fazer nada, porque como ela não é muito grande, sua maldade também não tem tanto poder assim. Mas um homem corrompido é filho do diabo. Um anjo corrompido é um demônio. Você vê, não é igual uma vaca malvada. Um anjo mau que foi dominado pelo pecado se torna um demônio. Quanto maior é a coisa, quanto maior é a bênção de Deus, mais terrível é a corrupção que o pecado faz naquilo. E é por isso que, por exemplo, as áreas mais belas e profundas da humanidade
sexualidade falha e fala, são as mais corrompidas, as mais depravadas. Quando falamos sobre o poder das palavras, nós temos que refletir alguns tópicos assim, no tempo que temos. E o primeiro, que é um dos poderes da língua, é o poder sobre você, quem fala. Por exemplo, as palavras são poderosas pelo fato de revelarem quem você é. Elas revelam você. Um dos motivos pelos quais Jesus disse que seremos julgados por cada palavra fútil que falamos. A palavra fútil está falando sobre a palavra má. É uma palavra que não tem um propósito de edificar nada, que é uma palavra sem propósito, uma palavra vã. Não é só uma palavra que faça algo ruim. Então, o mesmo Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, a língua inevitavelmente te entrega. Você pode ser esperto o suficiente como um pecador, de não querer falar muito, para não se entregar muito, mas quando você está com raiva, você tem que chegar para alguém e despejar o seu lixo. O coração está cheio demais daquilo. A fala transborda o coração. Mesmo que você se contenha, você começa a se sentir mal. Você fala, tem que botar para fora, tem que falar com alguém. Você tem que jogar aquele lixo sobre a mente de alguém. Paulo está dizendo, não fale nada que não edifique as outras pessoas, ou seja, que não aproxime elas de Deus. Eu estava falando quando dois testes para a ira, né? O que eu estou defendendo e o que eu estou querendo destruir. Você vê como para a fala, cada palavra nossa, perguntas deviam surgir, não é? É para edificar. Essa pessoa vai ficar mais próxima de Deus, vai conhecer mais da sua bondade. É isso que minha fala vai passar, ou minha fala vai passar algo completamente oposto. Jesus diz, pois por suas palavras você será justificado, e por suas palavras você vai ser condenado. Alguém certa vez me perguntou, o que isso quer dizer? Pelas minhas palavras você é justificado, pelas minhas palavras você é condenado. A pessoa perguntou, a Bíblia não ensina que somos justificados pela fé? Não por nossas palavras. Não ensina que somos salvos pelas nossas obras ou pelas nossas palavras, mas pela fé em Jesus. Então o que significa que seremos justificados com base em nossas palavras e condenados com base em nossas palavras? Isso quer dizer que suas palavras revelam se você é alguém justificado, se você é alguém que realmente tem um novo, está se despindo do velho e se revestindo do novo. É isso que quer dizer. Mostra se você é justificado, as suas palavras, ou se você é alguém condenado. Elas mostram o que você realmente tem no seu coração, o que está lá. Paulo, a gente viu Paulo dizendo, deixa toda a amargura. Uma das coisas mais chocantes, por exemplo, do escândalo de Watergate, né, que Nixon acabou sendo deposto como presidente americano, é que naquele encobrimento todo, é que quando você lê a transcrição do que eles falavam, que foi gravado, não se tratava de algo ilegal, a maior parte do que eles estavam falando, o presidente e os seus assessores, ou nem era às vezes relacionado ao encobrimento que gerou todo o problema, mas simplesmente ouvir as palavras frívolas, cínicas, grosseiras e imorais que eles falavam, quando estavam sozinhos. Foi algo horrível. A única razão para as pessoas não ficarem ainda mais chocadas foi saber que em privado, muitas vezes não somos tão diferentes. Talvez as pessoas não tenham ficado mais chocadas, que elas ficaram, mas não ficaram mais, porque talvez elas identificassem que quando elas estão só com um grupo pequeno de pessoas, com uma pessoa, ela também tem um linguajar muito diferente do linguajar do dia a dia. Mas o fato é que eventualmente a língua atrai o coração, mesmo quando você tem cuidado. Eu não quero que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa amarga, ressentida, que eu estou com raiva daquela pessoa, que eu estou com ódio. Você não quer passar essa imagem, mas isso é tão poderoso que você acaba achando um ou outro que você quer falar sobre aquilo. Essa é a preocupação de muitos de nós. Temos coisas dentro de nós, e em vez de nós olharmos aquilo e pensar no que Paulo falou, irai-vos, mas não pequeis,
Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe nenhuma amargura. Em vez de pensarmos nisso, nós só queremos esconder com nossas palavras, mas nós queremos encontrar confidentes que possam nos ouvir. Nossos corações querem expressar sua amargura, mas mesmo esse confidente fala assim: olha, o que eu sinto é que você está com muita raiva, é que você está com ressentimento, que você está amargo. A pessoa vai dizer: não, não é isso, é uma questão de justiça, não sei o quê. Nós, ao mesmo tempo que não queremos que as pessoas percebam a natureza de nossos pensamentos, não conseguimos esconder completamente. A boca acaba falando do que nosso coração está cheio, mas eventualmente, por causa disso, as tuas palavras te traem. Isso é terrível, porque elas acabam revelando coisas que estão lá, impurezas, coisas corruptas e sujas. Então Jesus diz: pelas suas palavras você será justificado. Elas evidenciam se você é justificado ou não, e pelas suas palavras você vai ser condenado. Elas evidenciam, Paulo está dizendo, é uma evidência se você está se despindo do velho e se vestindo do novo. Isso deveria marcar uma grande diferença entre cristãos e não cristãos, embora na prática muitas vezes não haja uma grande diferença, não é? Mas é o que nós almejamos que haja. Todos nós somos crentes, sabemos que a Bíblia diz que há uma luta em nós entre a carne e o espírito, ou seja, Deus colocou um novo princípio imortal, e ele só não pode ser derrotado e vai triunfar no fim, porque ele é imortal, e lutar contra algo imortal é simplesmente inútil. Mas Deus não tirou aquilo que estava em nós antes de sermos regenerados, que é a carne. Então eu tenho um eu nascido do alto, mas eu me tornei alguém meio esquizofrênico espiritual, porque eu tenho dois eus. Um eu que eu sempre tive em Adão, e agora eu tenho um novo eu. E é por isso que eu posso negar a mim mesmo. Quando eu negar a si mesmo é uma coisa meio esquisita, meio sem sentido. Só não é sem sentido porque eu tenho dois eus. Eu tenho um eu regenerado que deseja Deus e o ama e se deleita nele, mas eu ainda continuo tendo um eu que não faz nada disso. Então esse eu imortal nega o eu. Essa é a luta entre a carne e o espírito. O espírito está lá para colocar vida, poder, glória nesse eu imortal. De tal maneira que todo pecado é fruto do eu antigo que ainda está em mim, que o novo eu não pode pecar. O novo eu, a mente dele é amar ao Senhor, se deleitar no Senhor, meditar na sua palavra, mas o velho eu não. Então essa luta. Então há uma pessoa sendo criada segundo a semelhança de Cristo dentro de mim, gerada pelo Espírito Santo, como um bebê foi gerado, e isso está crescendo. Mas, por outro lado, há um velho homem em mim, que ainda está se corrompendo. Ele não tem melhoras. Você vê, Deus, em vez de ir melhorando o velho homem, Ele não tirou ele de lá. Ele me deu uma nova vida, um novo eu, e agora eu diariamente estou me despindo do velho e me revestindo do novo, mas os dois ainda estão em mim. Paulo, quando está dizendo isso, está dizendo que o velho eu em mim, esse que eu nego, ele ainda, por ele mesmo, então, a ira e todos os pecados da comunicação que flui da ira estão lá, porque ele está se corrompendo. Mas o que acontece é que esse eu imortal está sendo edificado, eu estou sendo revestido cada vez mais dele, ele está cada vez mais parecido com tudo que ele será para sempre. Não é o nosso estudo hoje, né? Mas quando tudo que há lá dentro é podridão, porque um homem não regenerado, não cristão verdadeiramente, ele só tem um eu corrompido, que está se corrompendo. Não essa luta dentro dele.
Então, quando tudo que há lá dentro é podridão, o descrente realmente passa a maior parte da vida simplesmente disfarçando para toda sujeira não sair. E eu ter uma imagem totalmente destruída. Então, ele fica controlando as palavras para não deixar, mas ele precisa muito falar aquilo com pessoas. E às vezes com todo mundo, e às vezes na internet, é assim. Mas muita coisa você não quer que descubra. Tudo que está lá, nada é bom, nada é centrado em Deus. Então você não quer que as pessoas descubram o quão assustado você está. O velho homem é assim, o homem que não nasceu de novo, não há nada do novo nele. Você não quer que as pessoas descubram o quão irado você está, o quão lascivo você é, o quão ansioso, o quão desanimado. Você vai tentar passar outras imagens, mas tudo é mentira, porque não há nada novo dentro. Lá dentro existe nada que realmente está focado na glória de Deus. Já o cristão, mesmo que experimente essas coisas, mesmo que essas possibilidades estejam lá, já que nós falamos que o velho homem está lá, uma luta está estabelecida, mas lá dentro existe aquilo que Jesus falou, tudo sobre ele, tudo que é bom, amável, de boa fama, se há algum louvor, se há virtude, é disso que ele se alimenta. Então a paz de Deus, que é sempre todo inteligente, guarda a mente dele, guarda o coração. Quando você está em seu melhor momento, ocorre o oposto do que ocorre com um homem sem Deus. Em vez de tentar esconder o que está no coração, você desesperadamente quer expressar o que está lá. Davi diz: a minha boca é como a pena de um destro escritor. Ou seja, ele está dizendo, experimentar exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Fala só palavras que edifiquem os outros. Em vez de tentar esconder o que você tem no coração de mais precioso, você quer desesperadamente revelar Cristo. Por isso Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Como? Está enchendo minha mente, está enchendo meu coração, o amor dele me constrange, eu tenho que falar, em vez de esconder. Então, enquanto o homem sem Deus passa o tempo todo controlando e escondendo, um filho de Deus cada vez está mais cheio de coisas para falar, que edificam os que ouvem. Quando você está em seu melhor momento, você se sente frustrado, muitas das vezes, porque suas palavras não conseguem comunicar tudo o que você sente por dentro. Sabe, quando Pedro diz assim: vocês, o mundo não entende vocês se tornaram, como Jonathan diz, um enigma para o mundo, porque vocês, não vendo Cristo, o amais. E não vendo agora, estão cheios de uma alegria indizível. Uma alegria indizível, está vendo? As palavras não podem expressar. Isso é uma frustração para o novo homem. Não é que ele sente alegria, ele sente uma alegria e ele pode expressar e contar muito dela, mas ele sente uma alegria que ele não consegue nem expressar. Não há palavras para dizer para as pessoas quão bom é o deleite dele em Cristo. O vocabulário é fraco, isso é uma frustração. O cristão sente frustração, pelo contrário, ele quer comunicar e sabe que suas palavras não são suficientes. Então o louvor, a experiência de glória que você está vivendo, nós ainda gostamos de cantar louvores, de falar, mas nós sabemos, não expressa tudo que eu estou desfrutando em Deus. E isso é algo que, na forma mais visível, quem ensina publicamente experimenta isso, sabe? Às vezes você leva uma semana inteira meditando para pregar, mas você se sente como uma garrafa que é enorme, está cheia de conteúdo, mas o gargalo é pequeno. Então você já sabe que o conteúdo vai sair em conta-gotas, que você no final não vai ter dito tudo o que você tinha que dizer, porque você está cheio, mas o gargalo pinga aquela verdade. O vocabulário tem dificuldades, e nossas pregações acabam sendo pingos, quando nós queríamos que fossem cachoeiras de palavras que expressassem quem Deus é para nós. Então você se sente frustrado,
quanto mais cativado pela palavra, quanto mais tentativa de ser fiel à palavra de Deus, eu diria que por um lado mais frustrado é um pregador. Mais ele sente, quando ele vê toda aquela grandeza, que ele mesmo é incapaz, que ele tem um gargalo muito pequeno e que ele só pode pingar algumas gotas, quando na verdade ele queria ser as cataratas do Niágara, do Iguaçu, a Vitória, uma catarata. Então você acaba de pregar e está frustrado. É diferente diante de ser cristão, quando a última coisa que você queria era que o seu coração, as coisas que você mais ama, que você mais quer, fosse revelado de verdade. As pessoas iam ter uma ideia horrível de você, você não quer que elas tenham essa ideia, os seus maiores desejos, suas luxúrias. Você não quer que as pessoas vejam o que você mais deseja. Você quer esconder. Já o cristão ele fica frustrado, porque o que ele mais deseja, o que mais enche o seu coração, ele pode falar, mas ele sente que é só um conta-gotas. E pelo menos eu quero que vejam muito do que está em meu coração quando eu prego, mas eu não consigo expressar tudo. Todas as novas criaturas em Deus devem ser assim. Por isso que para elas não é tão difícil falar coisas que edifiquem as pessoas, porque não é falta disso, pelo contrário, é que as palavras não conseguem conter todas as coisas. Veja, o cristão, ele tem uma nova dinâmica, ele tem uma necessidade de se expressar, como nós vimos que todo ser humano tem, mas ele não está se controlando para que as coisas que ele mais ama vão ficar ruins se forem expressas. Pelo contrário, então essas palavras são muito poderosas, como podemos ver, não só para revelar o que é mal, mas para mostrar toda a beleza que esse mundo precisa. Em segundo lugar, as palavras moldam o nosso caráter. Pense nisso. Se você reveste um pensamento de raiva com palavras, a raiva aumenta, não diminui. Falar do que você tem raiva, da sua ira, do seu ressentimento, não diminui o ressentimento, aumenta e contamina outras pessoas. Então essas palavras adquirem um poder sobre você. Quando você começa a falar para alguém do seu ressentimento contra alguém, no final você está com mais ressentimento do que você estava antes. Não é verdade que eu preciso desabafar para me sentir bem. Não. Você está mais convencido de que aquela pessoa é terrível, de que você está justificado em sentir aquilo. O falar ou o suposto desabafar, além de não edificar o outro, tem um poder sobre nós mesmos. Se você ficar falando aí do que seu pai fez na infância, no final você está com mais raiva do seu pai do que estava antes de começar a falar. Se você começar a contar os sofrimentos que você teve num relacionamento há 10 anos atrás, que foi terrível, que foi isso, no final os seus ressentimentos foram avivados e não diminuídos. A palavra tem um poder de aumentar isso. Então, por exemplo, é simples assim. Se você sente ódio de alguém, isso já é difícil de lidar, não é? Falamos a respeito disso nesses dias, falando sobre esse assunto. Mas se você chama um amigo de lado e você diz, eu odeio essa pessoa, ou então você não fala só para você, porque você não quer passar tudo isso, essa pessoa me fez muito mal, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Suas palavras agora deram ao seu pensamento mais força do que eles tinham antes. Sabe, deram mais poder ao que você sentia do que você sentia antes. As suas palavras vestiram o seu pensamento, e agora aquele ressentimento tem mais domínio sobre você do que tinha antes. Você contaminou outra pessoa e você se tornou mais dominado pelo sentimento do que você estava antes de falar. Uma das maneiras mais fáceis de se enraizar na amargura, como a gente viu, deixar toda a amargura, já falamos muito sobre isso, não vamos falar. Uma das maneiras de deixar a amargura ir mais fundo é falar sobre ela. As pessoas pensam que bom, terapia é só você falar. Não é verdade. O sentido de que se você falar sobre uma amargura, a amargura diminui, a amargura cresce. E se a outra pessoa querendo ser
concordar com você, ela cresce mais ainda. As palavras têm vida própria, queridos, e elas vão voltar até você, ou como abutres, para devorar você, ou como a pomba de Noé que voltou com um galho de oliveira. As tuas palavras que edificam os outros te abençoam também. Quando você fala sobre essas coisas maravilhosas que Deus tem feito no seu coração, essas coisas também começam a ter um impacto maior sobre a sua vida. Então todas as suas palavras voltam como um abutre para devorar suas entranhas, ou como uma pomba como a de Noé que volta com um galinho de oliveira com vida, com mais vida. Elas possuem poder e elas acabam ganhando vida própria e podem acabar te controlando quando você achava que controlava elas. Quando eu digo isso, não quero dizer que você nunca deve expressar sentimentos negativos. O princípio é, quando você reveste um pensamento de raiva com palavras, a raiva ganha um novo poder sobre você. E quanto mais pessoas você fala sobre aquilo, mais poder a raiva toma sobre você. É o caminho oposto de se despir do velho e se revestir de novo. Você está botando umas camadas do velho homem, se é que você tem a camada do novo homem, porque essa coisa contínua mostra que você não está se despindo do velho, porque não tem nenhum novo para se revestir. Então as palavras tornam pensamentos e motivações mais reais. Às vezes teus pensamentos e as suas motivações não eram tão reais, depois que você fala sobre eles, elas ficam mais reais, mais vívidas, mais nítidas. Em alguns casos é importante expor até as emoções mais esquisitas e sombrias, como forma de reconhecimento. Asaf, ele diz: eu tive inveja, Senhor, porque isso terá mais poder sobre ele, encarar o fato, a verdade. É inveja, mas ele não está falando isso, você vê, achando que está certo. Ele está dizendo: eu fui como um animal perante ti, fui como uma besta. Ou então Jó, falei daquilo que eu não entendia. Então ele está falando sobre algo negativo, mas você vê, ele está falando de algo negativo como negativo. E óbvio que aquilo tem um poder sobre ele também. Quando Asaf consegue admitir que é inveja, então ele pode tratar, porque Deus pode tratar a inveja. Mas Deus não pode tratar se eu acho que a inveja não é inveja. É nesse sentido que Jesus disse que veio para os doentes. Ele não quer dizer que no mundo existem pessoas doentes e não doentes. Todo mundo está doente igual. Todos nasceram na mesma desgraça. Mas quando você percebe isso é inveja, então eu sou um doente. É uma metáfora. Não quer dizer que a inveja é uma doença, porque o hormônio está funcionando. É uma metáfora. Você então precisa do bom médico. Não é de um médico, é do bom médico, porque só ele sabe lidar com a inveja. Asaf admitiu: fui como animal perante ti. Ele botou isso em palavras, e isso teve mais poder sobre ele. Ou seja, a visão horrível da inveja ficou mais clara para ele, quando ele falou, quando ele admitiu: eu fiz, eu senti, o nome é esse. Então é óbvio que você pode falar coisas negativas, você vê, mas é muito diferente quando você está falando coisas negativas como negativas, e não coisas negativas como coisas positivas, porque é óbvio que a sua palavra assim, ela faz crescer em você o mal que se tornou palavras e passa isso para outras pessoas. Então não é incomum ouvir alguém dizer: eu não consigo pensar direito se eu não escrevo, ou eu não sei ao certo o que eu estou pensando se eu não falar. Eu descobri muito cedo que escrever me fazia guardar as coisas. Então eu não tirava cola no colégio, mas um dia eu resolvi tirar. Então eu passei uma tarde inteira fazendo uma cola. Aí depois eu botei no bolso e fui para a escola, no outro dia. Na hora da prova, eu olhei para a prova e eu vi que eu sabia o que estava lá. Então eu descobri, naquele dia, ainda garoto, que se eu escrevesse, as coisas ficavam na minha mente, como não ficavam só se eu pensasse nelas.
que escrever fixava de alguma forma aquilo na minha mente. Falar algo fixava algo na minha mente. Por isso que as pessoas dizem que quando você chega em casa, você joga a chave num lugar, depois, quando é que está a chave? Você fica horas procurando. Não fixa, foi no automático. Mas se você na hora que botar a chave, assim, estou botando a chave na gaveta. Falar, na hora que você pensar na chave, você vai lembrar, gaveta. Isso só mostra o poder das palavras, o poder da fala. A verdade é que às vezes você só se dá conta de quão irado você está depois de dizer isso em voz alta, ou de quão invejoso você está depois que diz em voz alta como Asaf. É inveja, é o que eu estou sentindo, é ressentimento, é amargura. Só então você percebe a intensidade que aquilo estava em você. Porém, tem que ter cuidado, pois seu coração também está cheio de mentiras. E se você simplesmente expressa essas mentiras sem reflexão, como Jesus disse, elas ganham mais poder sobre você. Mentiras não ditas são terríveis e são pecado. Tudo que está acontecendo de nós é pecado, não tem que sair para ser pecado. Essa coisa de desejar algo que Deus proibiu não é pecado, não se engane, é pecado, é concupiscência. Mas quando eu expresso isso, se torna muito mais poderoso. O mentiroso acaba o quê? Acreditando na mentira. Se alguém ficar mentindo muito tempo, chega uma hora que quando ele conta a mentira, ele não pensa, isso é uma mentira. Eu nunca vivi essa história, porque ele contou aquilo muitas vezes, aquelas palavras tomaram uma vida própria, um poder, parece até que elas são verdade. Eu conto de um passado que não tive. O reclamão, ele tem de perder toda esperança e começar a ver tudo cinza. Se você reclama sem parar sobre como tudo está errado, logo tudo vai parecer que é errado mesmo. Se você fala do teu casamento como se fosse tudo errado, da igreja como se fosse errado, dos irmãos como se fosse errado, do teu trabalho como se fosse errado, chega uma hora que você realmente acha que está tudo errado. Você começou só como um reclamão, mas agora você está convencido. Você perde a esperança, porque as palavras agora exercem um poder sobre você, ganham vida própria. Você vê, não é aquela coisa boba de confissão positiva, é o mecanismo da alma. É como ter filhos que, quando crescem, voltam e prendem você. Assim são suas palavras. Então você não deve ser ingênuo ao falar. Paulo diz, Jesus diz, Tiago diz, sejam críticos. Nunca sejam ingênuos com suas palavras. E é por isso que eu digo que uma ventilação irrestrita de sentimentos é destrutivo. Você não tem que falar quando você percebe um sentimento no seu coração, não tem que falar com uma pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa. Você não está se livrando daquilo, não está. Pois a palavra tem esse poder. Quanto mais eu falo sobre a minha amargura, mais amargo eu fico. Quanto mais eu falo de alguém, mais raiva eu sinto daquela pessoa. Quando outras pessoas falam também concordando comigo, mais raiva eu tenho ainda. Eu sei que existem filosofias e terapias que dizem, botem tudo para fora. Você precisa botar para fora. Tipo a terapia do grito primal, né? Grite, fale tudo, bote para fora. Agora me diz, em que lugar da Bíblia você vê uma coisa sendo dita assim? Bote para fora, pegue tudo, todo o teu lixo, espalhe. Porque ele não diminui quando você faz isso, ele aumenta o seu poder sobre você. Não há nada na Bíblia a respeito disso. Bote para fora, não existe. Não há esse conselho, isso não é sabedoria. Ela diz, sim, que às vezes precisamos falar algo para compreender melhor o que está dentro de nós, como Asaf. Eu fui como um animal perante ti, Deus. O que eu senti foi inveja dos ricos, deles não estarem com doença, não terem nada, estarem aproveitando a vida, e eu pensei que era inútil eu limpar minhas mãos na inocência. Precisamos falar algo para compreender melhor o que está dentro de nós. Suas palavras têm esse poder de revelar quem você é. Mas não seja bobo, seu coração é cheio de enganos e mentiras. Ele vai dizer, bote para fora, se livre disso, isso está aqui na garganta, você precisa falar. E no final você odeia mais do que odiava.
está mais amargo do que estava, está mais parecido com o diabo do que estava antes. É isso que Paulo está dizendo: não deem lugar ao diabo. Suas palavras têm vida própria. Isso é assustador, mas é verdade. Você pode se arrepender do que falou de alguém, para algumas pessoas. Você pode se arrepender do que falou de alguém na internet, mas você não pode nunca mais voltar atrás. É como matar alguém. Você pode se arrepender totalmente, mas você não pode dar vida à pessoa que você matou. Isso é uma tragédia. Você não pode recolher suas palavras, elas ecoam para sempre. Você não pode ir a cada pessoa que foi atingida pelas suas palavras e retirar ela do coração delas. Então você sente, mesmo depois de arrependido, que o mal concreto foi feito, que não pode ser retirado nem por você. É como se elas não te pertencessem mais. Mesmo se você fosse nos mesmos lugares e falasse contrário, estava errado, blá 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 blá, você não tem controle de quem vai ouvir. E muitas pessoas que vão ouvir vão dizer: ah, não, acho que não, agora ele está querendo consertar as coisas. Mas a verdade é aquilo que ele disse antes. Você não tem mais poder. É como uma flecha lançada. Se você, porém, usa as palavras de forma crítica e ponderada, então tudo para o bem, então tudo é diferente. Eu vi alguém falando, não estou falando que isso é uma terapia boa, né? Aí diz que está conversando com alguém, até um servo de Deus, que uma mulher chegou para ele e ela tinha agorafobia, não é? Que é o medo de sair de casa e ficar em lugares abertos. E então ela ficava meio com pânico. Ele não era especialista. Mas ela foi perguntar a ele, era um servo de Deus, ele tinha que dizer alguma coisa. Ele disse: olha, tudo que eu posso fazer é o seguinte: quando você começar a sentir esse medo, sente-se e escreva do que você está passando pela tua cabeça. Coloque em palavras tudo que você está sentindo, tudo que está na sua cabeça, e depois eu quero que você leia em voz alta, até a gente se encontrar de novo. Eu quero que você me diga do que você está com medo. E sabe o que aconteceu? Ou seja, ele não estava recomendando isso como uma terapia, para você começar a botar isso em prática, e é isso que resolve as coisas. Mas ela melhorou rapidamente, porque ao expressar em palavras o que ela sentia, aquilo se tornava tão absurdo, que ela disse que ela mesmo começava a rir. É isso mesmo? É isso que está me prendendo em casa? É disso que eu tenho medo? Isso é ridículo! E ela começava a rir dela mesma. Nesse caso, as palavras lhe deram poder sobre as emoções. Viram quão ridículo era o que prendia ela. As palavras mostraram para ela quem ela realmente era. Era ridículo, era bobo, era como ser destruído por uma pena, uma pluma, como se fosse um punhal. Se alguém dissesse: eu tenho medo de que alguém venha com uma pena e enfie no meu coração, você diz: ridículo, uma pena não entra no meu corpo. Era assim. Isso é quão crucial é. Em terceiro lugar, o poder da língua sobre quem ouve. Se você usa mal a sua língua, você não só se destrói. Paulo está dizendo: não. A raiz de amargura passa para outras pessoas, você destrói outras pessoas, você não aproxima elas de Cristo, você não aproxima elas do caráter de Cristo, você não aproxima elas do novo homem, do qual ela devia estar se despindo do velho e se revestindo do novo. Você não só está não se despindo do novo, do velho, você está crescendo no velho homem, como está levando outras pessoas. Você devia dizer coisas que as edificasse, as tornasse mais parecidas com Cristo, ajudasse elas a se despir do velho. Você não está fazendo isso. De certa forma, isso soa como justiça poética, não é? Eu acho, não é? Se você usa a sua língua, você se destrói. É como a lei da gravidade. Você acha que está fazendo algo, porque aquilo, mas cada vez você se torna pior. A sua fala está te destruindo.
E é bom que isso aconteça. É bem merecido que nossas falas, quando não são para edificar, em vez de só envenenar as pessoas, nos destruam, nos façam mais amargos, mais parecidos com o diabo, porque é uma justiça poética. Eu falei porque eu queria causar destruição, então eu me destruo, porque ela é como a lei da gravidade. Ninguém vai te multar por você violar a lei da gravidade. Você vê que não tem um guarda atrás da gente, olha, você está rompendo a lei da gravidade, hein? Se continuar rompendo a lei da gravidade, eu vou te prender. Não existe isso, é uma lei. Se você se jogar do telhado, você vai cair, ninguém vai te multar. Está vendo? Vai ser multado. Você se esborracha. É uma justiça poética. Você quebra a lei, você se machuca. Não precisa de alguém vir atrás de você. Essa é uma lei em que, se você infringe a lei, o castigo está embutido na transgressão. Quando você transgride a lei da gravidade, o castigo vem imediatamente. Cai, se arrebenta, se machuca, bate com a cabeça, machuca tudo. Ou como alguém disse certa vez, se você quebra a lei da gravidade te quebra. Se você viola as leis divinas a respeito das palavras, elas vão partir você, vão deixar você mais miserável. E é uma justiça poética. Você queria destruir, mas suas palavras te destroem. Se você usa suas palavras de forma desonesta, ou com raiva, ou com ira, de forma corrompida, com qualquer tipo de corrupção, você acaba mais corrompido do que você estava antes, pelo mal. Mas felizmente, você não vai cair sozinho. Há essa justiça poética. Pelo menos alguém, quando cai do telhado, ela se machuca sozinha. Quando alguém cumpre a lei da gravidade, ele sofre sozinho. Mas você vai arrastar muitas pessoas junto com você. Paulo diz: diga coisas que edifiquem os outros. É isso que é se despir do velho. Não falar nada que corrompa as outras pessoas, mas pelo contrário, falar algo que as edifique, que é bom, que transmita a graça. Então as palavras têm esse poder de penetração enorme. É disso que a Bíblia fala, especialmente em Provérbios. Elas possuem um poder de penetração que foge à explicação. Como eu disse, a gente foi feito a fala é tão importante para nós, que uma das maiores torturas para nós é nos botar confinado numa solitária. Elas possuem um poder de penetração que foge à explicação, a não ser que a gente conclua que Deus colocou algo divino nas nossas falas, que quando elas se corrompem, elas se tornam demoníacas. Tiago diz que é um fogo do inferno que a gente acende. Deus colocou um mistério no sexo, de tal maneira que a depravação dele nos faz bichos. Animais irracionais. Nada desumaniza mais as pessoas do que as palavras e o sexo. Foi Deus quem criou a linguagem. Veja, as palavras têm um poder enorme para ferir. Pense em quantos milhões de assassinatos, suicídios e guerras foram provados. Pensa no que as palavras de Hitler trouxeram ao mundo. Eram só palavras no início. Parecia que não ia ferir tanto as pessoas, mas as feriu de milhões de maneiras diferentes. Incontáveis casamentos foram destruídos permanentemente por palavras, porque a pessoa simplesmente quis botar para fora, em vez de olhar, dizer diante de Deus: isso é inveja, isso é mesquinharia. Não, eu não fiz isso, eu coloquei as palavras de uma maneira que fossem uma arma, e elas foram. Mas a justiça poética, eu estou destruído com aquilo que eu destruí. Às vezes uma frase, às vezes apenas por uma palavra. Pessoas, crianças têm a vida arruinada, não é só por causa daquela palavra, porque isso é uma romantização. O que aconteceu? O ser humano já está destruído pelo pecado, e a maneira que ele processa essas coisas também é por causa do pecado nele. Ninguém é algo só por causa das coisas que ouviu, por causa da coisa que experimentou. Ele é algo por causa da maldade do seu coração, com o qual ele responde às coisas. Portanto, no final, ele é responsável pelo que ele é diante de Deus. Mas ainda assim, você sente que contribuiu. Palavras dos pais
tem um poder sobre os seus filhos, do marido tem um poder sobre a sua esposa, da esposa tem um poder sobre o seu marido. Pode agir como uma bomba que se aloja no centro da pessoa e explode lá dentro. Sabe quando o Luke Skywalker destruiu a Estrela da Morte? Ele não tinha uma arma para explodir a estrela, mas lá no núcleo tinha um lugar lá que se a bomba chegasse ali, destruía tudo. Era só ali que ele precisava mirar. Uma bomba não muito poderosa. Foi o que ele fez, destruiu a estrela toda. Esse é o poder. Quando você está irritado com alguém, você logo prepara a sua flecha verbal. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Perceba rapidamente o que é, não dês lugar ao diabo. Então ele começa com essas injunções da nossa comunicação. Se por acaso você acerta o ponto frágil, você pode arruinar alguém, pelo menos arruinar aquela semana da pessoa, o dia, né? Por outro lado, as palavras então têm esse poder maravilhoso, né? Uma das coisas maravilhosas de ser pastor, eu vou dizer que isso é incrivelmente impressionante quando alguém diz para você assim: você lembra do que você pregou há 10 anos atrás sobre essa passagem? E você diz: não lembro direito. E a pessoa diz: não, foi o que você falou num sermão, eu nunca esqueci. E você diz: ok, que bom, mas essa palavra mudou a minha vida. Você nem lembra o que é, não é? Você nem lembra, às vezes era parte do sermão que você nem tinha pensado tanto, mas aquelas palavras foram como uma quimioterapia no câncer daquela pessoa. Ela disse: você salvou a minha vida, aquilo mudou a minha vida. Eu não entendia nada do evangelho, eu estava debaixo de uma amargura, eu estava debaixo de enganos, eu estava com um relacionamento, aquela palavra naquela noite, naquele dia, mudou tudo. Você pensa: caramba, uma palavra que eu nem lembro. Você fica até constrangido, a pessoa às vezes quer falar alguma coisa sobre aquilo, você não lembra mais. E a pessoa disse: eu nunca mais esqueci aquela palavra. E você fica com vergonha pensando: uma semana depois eu já não lembrava direito mais do que era, que dirá 10 anos depois. E você pensa, às vezes passa 20 horas preparando um sermão, 3, 4 dias, e às vezes uma palavra uma frase que vem na hora, junto com o conteúdo, e aquilo que mudou a vida da pessoa, não que você passou tantas horas, e a pessoa diz: aquilo mudou a minha vida. As tuas palavras têm penetração. Às vezes você não lembra mais do que você disse. Por acaso aqui num sermão, quando a pessoa diz isso, é uma coisa que edificou ela há 20 anos atrás, e mudou a vida dela toda, e mudou a família, e mudou os filhos. Mas às vezes também você pode ter uma palavra destrutiva, que 20 anos depois a pessoa lembra: aquela pessoa me disse aquilo e foi terrível. Por isso também é enorme o poder de afirmar, de edificar. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. E existem um monte de estudos que mostram que os médicos, eles vão de leito em leito. Se eles foram de leito em leito e falar assim: poxa, veja que você está melhorando, olha só, que bom, você está com a cara boa, que legal. E se você vai em 50 leitos e não disser nada, só olhar a papelada, fizeram umas caras, ou então você fala assim, o médico, né, depois de você está lá já uma semana: nossa, você está com a cara péssima. Você verá que estatisticamente aqueles 50 que receberam essas palavras gentis, encorajadoras, elas estão se recuperando melhor. E aquelas que receberam aquelas palavras: você está péssima, né? Você está... aquilo vai até os ossos. Então você percebe o poder que você tem nas mãos. Você viu porque lá no início a gente falou que as palavras são registradas, porque elas são como armas que têm que ser registradas, porque elas têm um poder enorme, não um poder místico, de criar situações. E você pensa: não vai adiantar nada dizer algo bom para aquela pessoa, um encorajamento, é inútil, você não sabe.
Suas palavras devem edificar as pessoas com o evangelho, né? Não com o politicamente correto. Você pode mudar completamente a vida de alguém. No mínimo, você melhora o dia daquela pessoa, no mínimo. Benjamin Franklin, e nós vamos cear, ele conta uma história que eu acho incrível, né? Ele disse que não gostava especialmente de George Whitefield, duas personagens tão famosas, né? E Benjamin Franklin disse que ele não gostava, porque George Whitefield é um homem que participou do avivamento tanto na Inglaterra quanto na Nova Inglaterra. Acho que não dá para pensar num avivamento em que alguém participou de maneira tão grandiosa, né? Porque John Wesley estava só na Nova Inglaterra e outros estavam só na Inglaterra, mas o Whitefield estava com Jonathan Edwards na Nova Inglaterra, pegava um navio e viajava. Naquela época era difícil, meses para lá, e acontecendo um avivamento nos dois lugares, ele sendo meio que o meio catalisador daquilo. Então Benjamin Franklin, tão importante por outros assuntos, né? Ele disse que ele não gostava de ver o Whitefield pregar, porque ele pregava muito bem, e Benjamin Franklin não acreditava no evangelho, mas ele falava que ele pregava muito bem, e ele não gostava, porque além de falar bem, no final, quando George Whitefield fazia um apelo para os orfanatos, ele sempre acabava dando muito dinheiro. Então ele pensou, eu nunca mais vou ver quando o George Whitefield for falar, porque além dele falar coisas que me incomodam, né, com a verdade de Deus, e falar tão convincentemente, ele sempre consegue tirar dinheiro de mim. Então ele tinha as palavras dele tinham essa capacidade. Então ele disse que ele foi com um amigo dele, falaram que George Whitefield estava lá de novo na Nova América, estava lá numa cidade, ele falou, estava perto, eu vou lá. Chamou um amigo e disse, mas eu não vou levar dinheiro. Ele pensando com ele mesmo, não vou levar dinheiro nenhum, que pelo menos dinheiro ele não vai conseguir tirar de mim quando ele falar sobre os orfanatos. Aí ele disse que ele foi, ouviu o sermão assim, impactante. Depois no final George Whitefield falou sobre os orfanatos, e ele não aguentou e falou para o amigo dele, está com dinheiro aí? Amigo diretor, faz um cheque de tanto aí, eu vou ter que contribuir. Então ele disse que George Whitefield tinha esse poder, e a verdade é que algumas pessoas são mais habilidosas com as palavras. Sabe quando alguém diz para Paulo, você está quase, daqui a pouco você quer que eu me torne crente também, do que você está falando aí. Então vamos encerrar. Na verdade eu não vou conseguir encerrar, eu acho que eu vou interromper aqui. A instrução principal aqui crie uma palavra torpe, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a todo mundo que ouvir. Então Paulo está lidando com a ira na manifestação, e um dos lugares que ela mais se manifesta é na nossa fala. Ele está dizendo, você quer saber se você está se revestindo do novo e se despindo do velho? Então, suas palavras, elas começam a ser, elas não saem da sua boca de uma maneira torpe e causam as pessoas se afastarem mais do que um novo homem. Elas têm um efeito contrário, e diz para você não deixar nenhuma palavra torpe sair da sua boca, e nenhuma palavra que seja inútil, porque Jesus disse que você vai dar conta dessa também, não é uma palavra que foi desperdiçada em algo tão importante que Ele te deu, mas somente aquilo que serve para edificar. Então a minha pergunta ao final do culto hoje, se você começar a perceber o poder das suas palavras, a incrível capacidade que está em suas mãos, você precisa lembrar que elas são registradas como uma arma, e você está deixando a balística das suas palavras em todos os lugares, e Deus vai achar a sua palavra na mente, no coração de um monte de gente que foi destruída, mas tomara que sejam pessoas que foram edificadas pelas suas palavras, mas as suas marcas únicas das suas palavras estão lá. Então você deve pensar hoje, já que Paulo disse que você só não deve se despir, mas se vestir, você deve perguntar, eu estou usando essa capacidade da forma que Deus criou ela para fazer? Corromper minhas palavras é algo que me faz mais desumano, junto com a corrupção sexual. Eu vejo como minhas palavras são mais imorais do que a imoralidade sexual.
que elas são uma das maiores marcas da imagem de Deus na minha vida. E quando isso é corrompido, então isso se transforma como um anjo grandioso, se transforma em Satanás, como minhas palavras, que eram para ser algo tão parecido com a imagem de Deus, se tornam a imagem do diabo. Não podemos, como eu disse, nós vamos ter que continuar falando sobre esse tema que parece sem fim, não é? Mas nós vamos chegar a um fim, mesmo que não possamos falar sobre tudo. Por isso cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não deixem que o sol se ponha enquanto vocês ainda estiverem irados, e não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, e gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Jesus. Ou seja, que a cruz seja suficiente para perdoar o imperdoável, porque Deus, por causa de Jesus, perdoou o imperdoável em você. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou, cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. E quando o peso do mundo me fez quase parar, tua cruz era a âncora pra me firmar. Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração.
Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi